Seja bem-vindo ao 15º episódio do Realeza Podcast. E você sabe que aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Eu sou o Príncipe Chitunda, é claro, eu estarei aqui com vocês até a consumação do século. E hoje eu deixo dizer uma coisa muito importante para vocês. Esse episódio ele é patrocinado pela Realeza Academy. E a gente tem feito um trabalho, um esforço muito grande para trazer um conteúdo incrível para você se conectar, para você mudar os seus hábitos, para você ter um pensamento totalmente diferente. Isso tem sido a nossa luta diária. E você pode fazer o mínimo, claro, para que o Realeza Podcast continue, para que esses convidados incríveis continuem vindo aqui. Você só precisa fazer uma coisa simples: compartilhar, deixar sua opinião aqui nos comentários e, claro, deixar um like aí no nosso episódio. Compartilha com o máximo número de pessoas que você puder. O máximo número de pessoas que você puder. E o patrocinador, que é o Realeza Academy desse episódio, ele oferece palestras incríveis para a sua empresa, para o seu colégio, para trazer um ponto de vista diferente para os seus alunos, e você que é empresário, para melhorar o relacionamento da sua equipe, para melhorar os seus resultados, a produtividade e performar melhor os seus funcionários. Então você já sabe onde é que você vai recorrer. Vai no Instagram Príncipe Chitunda, lá tem um link do nosso site para você fazer uma contratação da palestra, seja para o seu colégio, seja para a sua empresa. E eu não quero perder tempo mais, porque hoje temos um assunto incrível, um convidado incrível, dispensa apresentações, e hoje aqui a gente vai trocar alguns insights muito surreais. Então, fica até o final, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, nos seus amigos no Instagram, no Facebook, só compartilha, porque hoje vai dar o que falar. Eu vou ler aqui o currículo do nosso convidado, antes mesmo de mostrar para vocês. Ele é pastor. Ele é Alisson Brasil, tá? Não é Brasil porque ele é brasileiro, é mesmo Brasil, é nome dele. Ele é formado em Teologia e Psicologia na UniAN, antiga FADBA, IAN, também já foi IAN, né? Vai mudando de nome enquanto for aumentando os cursos, mas atualmente é UniAN. Ele fez MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, pós-graduados em Orientação Familiar e Práticas Sistemáticas, mestrado em Terapia Familiar e de Casais, escritor do livro Homoafetividade, nós vamos falar sobre isso também, esposo de Érica Brasil. Érica Brasil, oi, um abraço para você. E ele também faz parte da comunidade, ele é pastor atual da comunidade Nova Semente, que é uma comunidade das novas gerações, não é verdade? E faz parte do Ministério Amizades Verdadeiras. Nós também vamos falar sobre isso aqui. Pastor, seja bem-vindo ao Realeza Podcast. Obrigado, amigo Chitunda. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências, das nossas vivências aqui com vocês. Bom, antes de a gente falar de assunto, eu quero fazer uma pergunta assim muito aleatória. Esse negócio aqui de ser pastor, toda pessoa que faz teologia, ele necessariamente precisa ser pastor? Como é que funciona isso aí? Então, o que se considera para que uma pessoa ela exerça o ministério é o chamado dela. Então, uma coisa é você ter o chamado, outra coisa é você ter teologia. Pelo menos para o adventista, tá bom? Tá. Então, uma pessoa ela pode se sentir chamada, vocacionada, por exemplo, e não fazer teologia. Então, ela não vai trabalhar no ministério. Agora, quem deseja trabalhar no ministério pastoral precisa fazer teologia. Esse curso de teologia ele é disponibilizado, então, pelas nossas universidades, né? Então, a gente tem algumas espalhadas aí no Brasil. Onde está essa UniAN, que fica na Bahia? Tem a UniAN na Bahia, tem na FADBA, né, da Amazonas, tem no NASP, também, que fica aqui em São Paulo. Então, se eu hoje dizer que eu quero fazer teologia, eu posso fazer teologia, mas não querer ser pastor. Uma pessoa ela pode fazer teologia e não exercer depois, né? Entendi. O curso. Entendi. Mas para isso ela vai precisar comunicar. Porque uhum. Ela passando pelo processo, o que acontece é que no final do curso, a gente chama de chamado, né? Onde eles vão ser, então, convidados para exercer o ministério remunerado pela igreja em alguma parte do Brasil. E eu tenho a certeza que a galera em casa ela vai ter dúvida disso também.
Eu ouço muito falar de chamado. Uhum. Eu senti um chamado, Deus me chamou. Mas como é que eu vou sentir isso, que Deus me chamou para ser pastor? Ou então todo mundo é chamado e aí você escolhe se vai ser pastor, se você vai servir de outra forma. Como é que funciona isso aí? Tem algumas nuances aí, né? Porque uma pessoa ela pode se sentir chamada, né? E é uma experiência existencial da pessoa, né? É uma experiência espiritual da pessoa com Deus, ela se sentiu vocacionada. Mas de acordo com a Bíblia, tem uma parte nesse processo que é muito importante. Ou seja, além de você se sentir vocacionado, chamado para isso, é necessário também haver um reconhecimento público da igreja. Ou seja, a própria igreja é quem reconhece o seu chamado ou não. É por isso que depois que o pastor se forma, ele ainda passa por um período de 4 anos até a ordenação. Por quê? Porque a igreja entende que agora ele teve ali a experiência espiritual de chamado. Ele fez o curso de teologia. Ele vai agora para o campo, para a igreja. Mas agora a igreja precisa reconhecer esse chamado, né? E nesse processo, sim, eu conheço pessoas, por exemplo, amigos, que nesse processo, depois de fazer a graduação, eles entenderam que aquilo não era a vocação deles. E aí foram para uma outra área, palestra, ou empreenderam em outro negócio, né? Entendi. Então é um processo, né? Mas desde muito pequeno é o que você quis ser, pastor. Eu Sim. acho que você fez primeiro a faculdade de psicologia, né? Eu fiz teologia Ah, tá. e aí, faltando 1 ano para eu formar, eu iniciei psicologia. Entendi. E eu Elas se formei os dois complementam, juntos. né? Se complementam muito. Inclusive, você que está em casa já vê o 12º episódio. A gente falou aqui com... teve um episódio nosso convidado aqui, o Josias Paixão, que ele falou de onde a fé se encontra com a terapia, psicologia e teologia, e foi um episódio muito bacana. Vai lá ver o episódio anterior, é o 12º episódio, aquele está sensacional. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, desde criança, eu já queria ser pastor, né? Então, no meu desenvolvimento, eu sempre fui cristão. Nem sempre eu fui adventista, mas nasci num berço cristão. E nesse processo eu sempre fui muito interessado, né, em áreas de liderança, de estudos. Eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu estava estudando o livro de Apocalipse. Eu consegui um estudo ali e eu toda tarde, chegava da escola, eu almoçava e eu ia estudar Apocalipse. Então eu sempre tive esse interesse, né, essa afinidade, essa sensibilidade para cuidar de pessoas, né, me importar com o que as outras pessoas elas pensam, dizem, sentem. Então tudo isso ali foi meio que moldurando ali esse quadro até eu entender, puxa, o que eu quero eu consigo realizar sendo pastor, né? Entendi. Então, essa comunidade, nova semente das novas gerações, ela faz parte da rede adventista. Ela é uma É uma comunidade comunidade adventista do sétimo dia. Ah, tá. É uma comunidade adventista do sétimo Sim, dia, né? isso. Entendi. Mas eu percebi, eu estudei um pouquinho sobre, eu visitei, Uhum. e eu percebi que é uma igreja diferente, é uma igreja um pouquinho diferente das outras. E aí, como é que isso funciona? A doutrina é a mesma, não muda nada? Tem algum diferencial entre umas e essa igreja Nova Semente? Obrigado pela oportunidade dessa pergunta, né? É uma comunidade adventista do sétimo dia, portanto, as doutrinas, os ensinos são o mesmo de uma igreja tradicional normal. O que vai mudar é a nossa abordagem, porque a ideia da comunidade é atender um público ou pessoas que não iriam para uma igreja tradicional. Então elas se encontram pontos ali de convergência, né? Então você tem um culto que é um culto, nós chamaríamos de um pouco mais informal, né? Então as partes elas acontecem, né? Você tem ali o louvor, dízimos e ofertas, momento da oração, mas não é como numa igreja tradicional que, por exemplo, uma pessoa vai anunciando esses momentos, tem o entra, o sai, é mais fluido. Então isso faz com que seja quem vai ali, ele tem uma experiência, realmente, uma experiência de culto, uma experiência diferente, né? E a ideia é que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Mas eu acho que o foco nesse uma igreja hoje, que eu aconselho você, se não tem uma igreja, se você não cultua em uma igreja, é importante fazer parte em uma comunidade, né? Porque
lá acontece uma experiência diferente que leva à Sim. transformação, e nós vivemos numa sociedade totalmente difícil, complicada, e se você tem esse encontro com Deus, eu acredito em Deus, e Deus mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Não, tem gente que questiona, tem gente que fala, a igreja pede dinheiro, tem gente que fica a criar argumentos, na verdade objeções, para evitar ir para uma igreja, né? Tem uma frase que eu gosto muito de Billy Graham. Ele conta aí a sua história, mas no final ele fala o seguinte: a igreja, ela não leva para o céu, mas a igreja te mostra o caminho que leva para o céu, né? Isso é muito importante. E para você que já foi pastor de igreja tradicional, já foi pastor de colégio, né? É capelão que fala. Pastor escolar. Pastor escolar. Isso. E aí depois você vai para a comunidade, que você acabou de explicar que tem algumas coisas diferentes. Para você teve impacto? É a mesma coisa? Olha, o que me ajudou muito foi que justamente a minha primeira atividade ministerial, ela foi numa igreja que já é uma igreja diferente, né? Que é a Central de São Paulo. Então, na época, eu trabalhava ali também com os jovens, né? Então, não com todas as pastas das novas gerações, porque tem os clubes, né? Desbravadores, aventureiros, tudo mais, que são trabalhos que a igreja faz com crianças e adolescentes, mas eu trabalhei com jovens ali. E foi uma experiência marcante, né? Então, depois eu trabalhei um pouco na igreja do Brooklyn também, ambas no distrito ali, na região que é a Associação Paulistana, né, que a gente faz a divisão. Então, quando eu venho agora para Nova Semente, eu já tinha um background ali, um pano de fundo mais ou menos de como funciona. Cada igreja tem a sua peculiaridade, o seu modo de operar, de trabalho, né? Mas eu entendo que estes trabalhos anteriores, com jovens no colégio também, isso vai te preparando e te amadurecendo para certos tipos de atividades, né? Agora, a Nova Semente realmente é diferente em muitos aspectos, né? Mas está sendo muito gratificante, né? Pessoas muito queridas, muito respeitosas, que respeitam seus líderes e amam a Deus também, né? Eu vou te fazer uma pergunta, vou provocar um pouquinho, porque eu vi aí nas suas qualificações que gestão estratégica de pessoas, que eu acho muito interessante e desafiador. E igreja é um lugar onde partilha pessoas, onde convive pessoas muito diferentes de todo lugar e tal. E você acabou de falar que é um lugar muito acolhedor. Mas estamos a enfrentar hoje, que eu falo, é uma epidemia de isolamento. Epidemia de isolamento, onde não existe mais relacionamento, as pessoas chegam, querem ir embora, as pessoas não querem saber mais do outro, se encontram, não há bom dia. E vocês que estudaram um pouquinho sobre isso, isso está a impactar muito a sociedade. E tem uma solução para isso? Tem algum direcionamento para isso? Como é que a gente pode solucionar esse problema? Olha, tem muitos estudos hoje, muitos livros, né, falando sobre o efeito da tecnologia, sobre a questão de como tirar adolescentes, crianças desse universo, né? É impossível hoje isso acontecer. A gestão estratégica de pessoas, quando eu fiz, só explicando ali o que você citou, mas eu fiz por conta de uma demanda da igreja. Então, eu estava trabalhando na Central de São Paulo, e lá nós tínhamos um projeto justamente para trabalhar com os dons das pessoas, né? Era dons em ministério. Então, a ideia era que cada pessoa utilizasse o dom dela em um ministério. Para servir. Para servir. Você tem uma igreja servidora. E aí tem outras igrejas fora do Brasil que já fazem isso, trabalham dessa maneira. Então, nós aplicávamos ali, tinha um formulário, uma pesquisa ali científica e tudo mais, e ele dava para nós os resultados mostrando quais as áreas, os potenciais daquela pessoa, né? Se ela era uma pessoa voltada mais para relacionamento, se ela era uma pessoa voltada mais para trabalhos repetitivos, por exemplo. Então, a partir daí, eu fiz essa pós-graduação em gestão de pessoas para aprender a potencializar características próprias de cada pessoa. E isso, é claro, me ajuda em várias questões, né? Porque pessoas diferentes, contextos e os contextos diferentes, eles despertam emoções diferentes nas pessoas. Então essa era a ideia, né? Como a gente potencializar pessoas em determinados ambientes, com determinadas pessoas, para trabalhar para a igreja. Veja, em relação
a questão da internet, né, ali, você tem o isolamento, né? O que a gente consegue fazer é propor para as pessoas, e aí é o que eu busco fazer no meu ministério, propor áreas de convergência, situações em que a gente possa interagir, né? Então, não, a questão não é nós contra o celular, é o que a gente pode fazer em contextos, utilizando a internet, utilizando hoje os meios que a gente tem aí da mídia, para criar pontos de interação em grupo, em massa, né? Eh, Você quer ver? Tem uma atividade numa igreja, num lugar tradicional, que eu Uhum. propus inclusive com as pessoas, né, pra gente quebrar um pouco porque as igrejas hoje, elas não têm, por exemplo, lembra que antigamente tem a social, sábado de Sim, noite, as pessoas iam sim. sair, fazer aquela brincadeira e tudo mais, e o pessoal reclamava muito, né: "Olha, a gente não tem mais a social, tal". E o que que a gente nós propusemos? Irmos ali para um salão que nós tínhamos, colocamos um projetor, escolhemos um filme, cristão, eu já conhecia o filme, pipoca, e chamamos a galera. Jovens, tinham pais ali, enfim, chamamos a galera. Aquela foi a noite de sábado divertida, todo mundo brincou, comeu pipoca, foi super acessível, né. Então a questão ela está também na nossa habilidade de de trazer as pessoas para perto, de criar pontos de convergência de interesse, sem precisar ficar, demonizando o celular, a internet, o WhatsApp, né, mas criar esses pontos de interesse. Entendi. Isso que você acabou de falar, ele é muito interessante. Eu já fui em muitas igrejas, e igreja batista, quadrangular, eu fazia parte de um projeto que falava sobre família. Uhum, Então, eu visitei muitas igrejas evangélicas. uhum, E uma das maiores dores que eu encontro em cada igreja, tanto faz na igreja adventista e tal, hoje tem pouco jovem dentro da igreja. uhum. E quando você fala de social, eu acho muito interessante, porque tem um negócio que falam muito, que é julgo desigual. E Uhum, às vezes o jovem fica na igreja, quer procurar uma namorada e tal, não tem, entendeu? Tem muita essa dificuldade, vice-versa, o contrário. E quando começa hoje a trazer de volta esses convívios, as pessoas brincam, as pessoas se conhecem, evita para aqueles que estão dentro da igreja e procurar um relacionamento, sei lá, de pessoa que não é de igreja, de um relacionamento de alguém que não compactua a mesma fé, que isso já reduz, ou seja, já evita problemas futuros. Você acha que isso ajuda? Como é que é? Olha, vamos falar um pouquinho aqui da questão das novas gerações. Tem um livro que se chama Geração Perdida. Quem fez esse livro é o presidente do Barna Group. Barna Group é muito utilizado porque eles têm pesquisas, Aham. né, religiosas, é uma entidade americana. E o que que eles trazem? Hoje, o que mais tira jovens da igreja, o que mais faz com que os jovens eles deixem a igreja, não são tanto questões teológicas, não é isso. É justamente perceber uma diferença entre o que os pais, os líderes dizem e aquilo que eles fazem. Esse está no top 3. Por que que os jovens eles estão saindo da igreja? Porque eles estão percebendo uma disparidade entre o que as pessoas dizem e aquilo que elas fazem. Depois vem, a dificuldade das pessoas de lidar com perguntas honestas e sinceras, com a questão da ciência, né. Então, tem muitas pessoas e isso é real mesmo, existe pessoas dentro da igreja que se ofendem quando uma pergunta é feita, né. E isso essa nova geração, que é uma geração, imagina, isso faz não é da nova geração agora do século XXI. Eu fui assim, meu pai era assim, isso é uma questão de desenvolvimento neurológico. Você vai crescendo, você tem curiosidade, você quer perguntar coisas, você quer saber coisas. Então, o que acontece muitas vezes, por exemplo, sobre a sexualidade, que é a minha área de estudo agora dentro do mestrado, né. Uma das dificuldades que os pais têm para falar sobre sexualidade com os filhos é que os pais não falaram com eles, né. Então quando o filho pergunta alguma coisa de sexualidade, ele pensa: "Não, meu pai não falou, a mente bloqueia, então não podemos falar desse assunto, vamos deixar para outro momento", ou silencia, ou, né: "Não, não tem problema falarmos de sexualidade, mas eu não vou puxar o Eu, assunto". eu, eu lembro antigamente, claro, eu sou de Angola, e lá as famílias são um pouquinho mais fechadas. Eu lembro quando a gente falava sobre esse assunto perto dos pais.
Não fala sobre isso, esse assunto de mais velho, entendeu? E eu acho que tem muito a ver com isso, quando depois você pergunta pra ele, na escola, na igreja, ele trava, ele não conhece sobre o Sim. assunto. E aí você vai criar uma outra geração com as mesmas características, que tem medo de comparar teologia com ciência, que tem medo de falar sobre certos temas que são tabus, né? Eu cresci ali nos anos 2000, eu sou de 90, né, na igreja, e tinham assuntos que eram tabus. E olhando agora em retrocesso, eu percebo que estes assuntos, eles continuam sendo tabus, né? Ó, a pesquisa que eu estou fazendo, nós estamos perguntando para os pais como que eles ensinam sobre educação sexual para os seus filhos. Nós estamos perguntando para os pais do Brasil, para termos uma amostra Aham. aqui da América do Sul, nós estamos fazendo em 3 países, Brasil, Peru e Argentina. Nós estamos perguntando para eles, o que vocês utilizam? E também nós perguntamos para os filhos, né? Como que tem sido aí a sua percepção em relação ao que seus pais ensinam sobre educação sexual? E olha, assim, das entrevistas que eu já fiz até agora, eu ainda não concluí todas, né? Mas nós temos aí um alto índice, eu já sei que isso vai provavelmente ser ali um dos maiores índices, né? Que é a dificuldade do pai em falar de sexualidade, porque o pai não conversou sobre isso, né? Tem um autor que ele chama Albert Bandura, ele fala sobre o processo da modelagem, né? Que acontece ali no nosso desenvolvimento. Então, resumidamente, né? O nosso cérebro, ele vai pegando alguns modelos, ele vai cristalizar esses modelos, e esse modelo vai servir posteriormente para comportamento, tomada de decisão, pensamento dele para a vida inteira, para a vida inteira. Então, olha como é que é importante o papel de uma geração, seja de liderança, seja de pais, seja de líderes da igreja, de formar uma geração para que ela esteja preparada, capacitada para ajudar uma outra geração, né? Mas você acha que essa falta de conversa dos pais e os filhos sobre sexualidade, ela influencia bastante no que está acontecendo agora para a galera para os meninos de 12, 13, 14, 15 anos que, por exemplo, já ficam procurar muito sobre o assunto de sexualidade, já ficam se tocando entre eles, gera muita curiosidade, ou isso não tem nada a ver? Olha, o que acontece hoje? Nós temos uma situação que ela não é só aqui do Brasil, ela é do mundo, mas é muito intensa no Brasil, que é a ideologia de gênero, né? O que é a ideologia de gênero? É o pressuposto de que uma pessoa, ela vai, no desenvolvimento dela, ela pode ser aquilo que ela desejar, ou o que a natureza disser, o que a natureza propor. O que eu quero dizer com isso? É que não é porque você nasceu biológico, a ênfase não é no biológico, a ênfase é no cultural. Então, não é porque você nasceu biologicamente homem que você precisa ser homem. Você pode ser mulher, você pode ser um animal, literalmente falando aqui, Uhum. né? Não é porque você nasceu biologicamente mulher que você precisa ser mulher e seguir a heteronormatividade. Tem casos, por exemplo, de pessoas que não se identificam como um ser humano. Por quê? Não, porque eu não tenho sentimentos, eu sou assexuado, então é uma pessoa que ela se identifica como um alienígena. Você pode procurar lá. Gente, é o seguinte, antes da gente prosseguir com esse assunto, e isso vai ser um assunto muito incrível e interessante. Lembra que eu falei no início que o pastor também é escritor? Ele e o Flávio Júnior, esse nome aqui, como é que é? Krisanovski. Krisanovski, Ele é polonês, né? Então. Ele é polonês. Sim. Flávio Aceitei isso mesmo. Krisanovski Júnior. Inclusive, a gente vai fazer tudo para que ele venha aqui também no nosso programa e já sinta-se convidado. E eu tenho certeza que brevemente você estará aqui sentado para falar também sobre esse assunto. E o pastor Alisson Brasil dos Santos. Eles falam sobre homoafetividade e fala muito sobre essa história, esse assunto que hoje virou um tabu. Muitos não gostam de falar sobre a homossexualidade. E você que está acompanhando aqui, já curte, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre a homossexualidade. Compartilha para o máximo número de pessoas que você puder, porque nós vamos falar sobre isso aqui agora. Isso tem sido um tabu. E o pastor acabou de falar aqui sobre aqueles que nascem, né? Agora hoje
prega-se sobre esse assunto que é muito polêmico, de que a pessoa nasceu, aí depois ele escolhe o que ele vai ser. Uhum. Eu não me identifico como homem, não me identifico como mulher. E tem os dois extremos hoje. Tem o extremo que fala assim, não é possível a pessoa nascer homem e depois dizer que não me identifico como homem, então vou ser mulher. E tem o outro que diz assim, não, ele é homem, mas porém tem atração pelo mesmo gênero, pelo mesmo homem. Eu quero que o pastor me responda isso cientificamente e biologicamente, tá? Porque nós temos todos os públicos aqui. Uhum. Então, como é que a gente encara essa situação, pastor? Olha, para nós que somos cristãos, nós encaramos pelo pressuposto da Bíblia, pelo que a Bíblia nos colocou. Eu já vou falar a parte B, tá? Da ciência. Aham. Mas então a Bíblia ela estabelece no livro de Gênesis um modelo que nós entendemos que é um modelo para toda a humanidade. É o homem com a mulher que constitui uma família. O que acontece? Dentro deste modelo que Deus estabeleceu, é possível, e melhor dito, né, com a entrada do pecado, houve alterações desse modelo. Então, é possível, por exemplo, um homem ele nascer e ele conviver tão bem sozinho que ele quer viver a vida dele sem casar. Isso é possível de acontecer. É possível de acontecer com a mulher também. Isso é possível de acontecer. Agora, veja, o que nós não sabemos quando isso começou. E isso você fala na necessidade, isso você fala biologicamente ou decisão Não, eu estou falando de necessidade afetiva. afetiva, isso? Então, existe dentro da esfera humana uma necessidade, dentro da integralidade humana, uma necessidade de se sentir aceito. Deus nos colocou isso, esse desejo de viver em comunidade. Então, para eu satisfazer as minhas necessidades afetivas, eu não necessariamente preciso ser casado. O modelo do casamento, ele é um modelo bíblico e dentro do casamento, sim, você consegue suprir várias necessidades emocionais, físicas, psicológicas. As pesquisas indicam que quem constitui família, quem tem uma esposa ou um esposo, tem menos pressão arterial, menos chance de ter um infarto, né? Menor índice de diabetes. Por quê? Porque você tem ali no casamento uma partilha, né? Você partilha o estresse, você conversa, você recebe afeto, alguém conversa com você. Tem uma natureza completa. É a pessoa que você vai falar em voz alta, que vai te ver nu por dentro, né? O casamento ele proporciona isso. Mas a igreja apresenta também um outro modelo, que é o modelo do corpo de Cristo. Ou seja, uma pessoa que ela não é casada, ela pode satisfazer as necessidades emocionais, afetivas, psicológicas dela dentro do corpo de Cristo. É isso que Jesus estava querendo dizer, por exemplo, quando ele se refere em Mateus 12, ele está falando com a multidão, com o povo, e daí alguém diz assim, olha, a sua mãe está aí fora, e a sua mãe quer conversar com você, ela está aí com seus irmãos. E ele olha para as pessoas e ele diz assim, olha, quem que é? Quem são? A minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs. Ele conclui dizendo assim, ó, aquele que faz a vontade do meu pai são a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ele está estabelecendo ali uma família, um corpo, o corpo dele, o corpo de Cristo, a família, aqueles que obedecem e servem a Deus, são as pessoas que elas podem, nesse corpo nós conseguimos, eles podem nutrir as nossas expectativas emocionais, psicológicas, né? A amizade. Inclusive é por isso que o nome do ministério é Ministério Amizades Verdadeiras. Amizades verdadeiras, Por esse entendimento. Agora vamos lá para a questão da ciência. Dentro da ciência hoje se tentou fazer isso, né? Se tentou provar que uma pessoa ela nasce homossexual. E o que acontece? Do ponto de vista científico, nós não temos nada que prove, que bata o martelo e diga assim, ó, uma pessoa ela nasce homossexual. Não. O que nós sim sabemos com segurança podemos dizer é que é uma questão de multifatorial, são multifatores. Então você tem aí, por exemplo, nós já percebemos que o que eu quero dizer artigos científicos, tá? Você tem uma questão intrauterina, ou seja, até mesmo a vivência, o desenvolvimento do feto pode dar elementos que seriam predisposições a uma inclinação ou outra, tá? Mas não é nada taxativo. Você tem
questão familiar, o ambiente em que o menino ou a menina cresceu. Você tem a questão de como que os pais eles se tratam na relação. Então, se é um pai muito ausente, se é a mãe muito autoritária, quem que toma as decisões em casa, né? Isso influencia bastante. Traumas, violência sexual, abuso sexual, isso também coincide muito com relatos de mulheres que se tornaram homoafetivas, né, que desenvolveram atração pelo mesmo sexo, foram abusadas, ouviram a mãe sendo abusada. Então são fatores assim multidisciplinares, né? Por isso que cada caso é um caso. O que nós entendemos com certeza, é que por não ser uma questão genética, a cura não está simplesmente em você tirar os freios e dizer para a pessoa, vai viver a sua vida, porque isso não vai satisfazer essa pessoa, entende? No trauma, na experiência de vida dela, nas pessoas que ela precisa perdoar. Então o que o Ministério justamente oferece, dentro deste entendimento, é que nós precisamos aí dar informações para essas pessoas, nós damos informações com respeito à sexualidade, as questões multifatoriais que puderam ter alguma intervenção no desenvolvimento da homossexualidade, ou melhor dito, né, da atração pelo mesmo sexo. E nós fazemos essa diferençazinha de AMS, né, atração pelo mesmo sexo, ao gay, lésbica, porque nós entendemos que existem pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas não querem viver a homossexualidade. Então, ela não é, nós não definimos como gay, lésbica, e sim como uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Então, qual é a diferença entre um gay e uma lésbica, um gay com alguém que tem atração pelo mesmo sexo? A diferença é que um vive como é que eu chamaria? A vida dele, a sexualidade como ele entende que é o melhor, né? E isso... E a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, desculpa aqui rapidinho, ela entende que ela tem atração pelo mesmo sexo, mas ela não quer viver isso, né? Ela diz, opa, peraí, eu quero entender o que está acontecendo comigo, como que é isso, qual que é a minha história, como é que eu cheguei até aqui, né? Eu quero saber algo a mais do que a ideologia está falando, né? Eu quero algo a mais. Então, essas pessoas são justamente as pessoas que chegam até nós, aquelas que querem saber algo a mais, querem saber a história, querem saber outras respostas científicas, né? Sobre outros fatores que fizeram com que ela desenvolvesse essa atração pelo mesmo sexo. Então, um gay e uma lésbica que vivem a prática de um gay e uma lésbica, eles estão pecando? Então, para nós que temos como base o ensino bíblico, então uma pessoa, quando ela tem relação sexual com outra pessoa do mesmo sexo, ela está em pecado, né? O que isso significa? Significa que essa pessoa, ela, a partir disso, ela pode, em vez de dizer o que isso significa, eu acho melhor colocar de outra maneira. Significa que essa pessoa, vamos colocar assim, tá? Significa que essa pessoa, ela não deseja mais viver de acordo com o que a Bíblia ensina, significa isso, ok? Significa que ela quer viver a vida de acordo com o que as ideologias aí, os LGBTQIA+, enfim, estão ensinando, significa isso também, mas não significa, esse ponto que eu quero chegar, que ela está num lugar em que a graça de Deus seja inacessível. Deixa eu explicar isso aqui para ficar bem claro. Eu vou contar uma história. Há algum tempo atrás, dentro do Ministério Amizades Verdadeiras, nós temos grupos de apoio, tá? Esses grupos de apoio, eles têm líderes, homens, mulheres, e eu tinha ali um grupo de apoio com alguns homens. Então nós nos reuníamos às terças-feiras pela noite através do Zoom. E ali eu ouvi uma história, nós tínhamos um momento de partilha e tudo mais, e eu ouvi uma história que eu nunca mais me esqueci, né? Aquilo me tocou, né? Era um homem que tem atração pelo mesmo sexo, onde ele dizia que durante a noite inteira, e com lágrimas nos olhos, durante a noite inteira ali, ele ficou vendo vídeos de pornografia e se masturbando, e aquilo tinha feito muito mal pra ele. Agora ele chega ali naquela noite e aquilo tá na mente dele, ele tá se sentindo sujo, ele tá mal, né?
qual que foi o contexto? E aí também nos explicou. Alguém ali da vizinhança dele, um vizinho ali, alguém da rua ali, percebeu que ele tem atração pelo mesmo sexo e começou a dar em cima dele, a investir. Esse hétero, entre aspas, é casado com um filho. Era casado, tinha filhos. E começou a investir nele. E agora, para ele não cair nessa tentação, ele pensou assim, poxa, eu vou pelo mal menor. O que seria o menos pior aqui? Eu vou cair nessa conversa dele que está investindo, ou eu vou tentar uma outra via, eu vou ver pornografia, eu vou me masturbar aqui. E foi o que ele fez. Então, isso me fez olhar para aquele contexto de uma outra maneira, né? Quero deixar bem frisado, não estou legitimizando, dizendo que, então se a gente tem um hétero que tem vontade de trair a esposa, vai lá para pornografia e se masturbar. Daria para fazer um outro podcast só sobre os efeitos da pornografia. São terríveis. Hoje é comparado com uma adicção, com cocaína, os efeitos. Tem autores que chegam a dizer que são maiores do que da cocaína, por exemplo, que é uma droga super forte, né? E que vai direto para o sistema nervoso central. O que eu quero dizer é que isso nos deixa mais sensível. Não basta somente a gente chegar para uma pessoa que tem uma queda ou que está num relacionamento homoafetivo e dizer assim, olha, a Bíblia diz que você está em pecado e você vai para o inferno. Dizer isso para a pessoa, primeiro, a gente já está colocando uma barreira aqui, né? Uhum. Eu estou do lado do salvo, você está do lado do perdido. Até você vir para o meu lado, a gente não chega num acordo. Não se trata disso, né? Se trata de você entender que por trás daquela pessoa que tem uma atração pelo mesmo sexo, tem uma história. E a gente não pode simplesmente matar essa história. Existe uma história. E essa história fornece um contexto para o que está acontecendo naquele momento. Então, qual que é justamente a proposta, né? O que a gente sugere? É que a gente crie um vínculo de confiança, um vínculo afetivo com essa pessoa. Pare para escutar. Para escutar, né? Ô Chitunda, você já percebeu que a gente está numa sociedade que é difícil a gente escutar, né? É difícil escutar, né? Na minha pós-graduação aí, da intervenção familiar, tinha lá um momento em que o exercício era esse, parar para escutar. Olha só, chegamos num momento em que a gente paga uma pós-graduação para a gente aprender a escutar. E é isso, a gente percebe o quanto que a gente é ruim de escutar. A pessoa está falando, a gente está pensando outra coisa. A pessoa está falando, a gente está preocupado, a gente não consegue captar, entender, se colocar no lugar do outro. A escuta. Então, muitas pessoas ouvem, mas poucos sabem escutar. É por isso que o psicólogo, ele vai continuar ganhando dinheiro. Sempre. Por quê? Porque ele tem uma escuta treinada, né? Ele sabe te escutar, ele sabe qual a pergunta a fazer, o que dizer. Por quê? Porque ele sabe te ouvir, ele treinou os ouvidos dele para entender você, né? Então, essa a nossa proposta, escutar a pessoa. Isso não quer dizer que se alguém me perguntar como você fez aqui abertamente, é pecado ou não é? É pecado, né? Nós temos um assim diz o Senhor para isso, né? Agora, mais importante do que dizer que é pecado é dizer o porquê que Deus disse que é pecado. Por que Deus está proibindo? É simplesmente porque ele não gosta de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo? Não. Tem toda uma história, uma construção que precisa ser feita para a gente entender o porquê que Deus diz isso. Por que Deus proíbe essa prática, né? Para a gente não entender apenas como uma proibição, mas como uma proteção divina para essas pessoas que são amadas por Deus. Caramba, eu fiquei aqui parado a ouvir, eu disse, nossa, isso é muito louco. E hoje é um dos maiores problemas, você acabou de falar o que é muito impactante, inclusive mexeu comigo, esse negócio de ouvir. As pessoas querem definir pelo primeiro impacto que ele tem com a pessoa, tirar conclusões dele, que ele vê, ele não quer ouvir, ele não quer escutar, isso machuca as pessoas que estão do outro lado, né? Cara, tira tempo, ouça a pessoa, pergunta o porquê, entende a razão. Eu acho que quando a gente entende a razão, a gente ouve a pessoa, a gente entende o porquê, a gente tem mais possibilidade de ajudar. A gente consegue ajudar. Uhum. Então não é o fato de a pessoa ser
um usuário de droga, a pessoa ser um usuário frequente de bebidas alcoólicas, a pessoa ser um homossexual, a pessoa ser um gay, lésbica, que a gente já fala, saia, você é um pecador, você é um sujo, você é um nojento. Cara, às vezes a gente, se entender o porquê, a gente vai se condoer com a pessoa e provavelmente a gente consiga encontrar caminhos para poder ajudar a pessoa. Mas já existiu o caso de pessoas que eram gay, lésbica e depois voltaram ao normal? Tem. O que os estudos indicam é que você tem ali uma pequena porcentagem de pessoas que abandonam a prática da homossexualidade e desenvolvem atração pelo outro sexo. Tem. No Ministério Amizades Verdadeiras, nós temos casos, por exemplo, de um homem que tem atração pelo mesmo sexo, que ele era casado e eles adotaram um filho. E aí, um dia ele diz assim, não, peraí, isso que eu tô fazendo aqui não tá certo com as minhas convicções cristãs. Eu cresci num berço cristão, não tá certo. Ele se separou, né? E entrou lá num processo pela guarda do filho, né? E tá namorando. E começou a namorar. Uma menina. Uma pessoa do sexo oposto, uma mulher. E tem um outro caso também, esse tema é um pouquinho mais recente, de um homem que tem atração pelo mesmo sexo, começou a desenvolver a atração pelo sexo oposto e casou, né? E olha a importância do Ministério Amizades Verdadeiras nesse processo, né? Porque daí a gente vai acompanhando todo esse processo, as mulheres sabem de tudo que passou, né? Conhecem o ministério também. Então, olha como é que isso vai dando como que as pessoas, melhor dizendo, né? Elas vão ressignificando situações, vivências, experiências, né? E o mais bonito para mim é que se você pergunta para as pessoas que nos acessam por que elas estão acessando a Almave, pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, homens e mulheres, no chão, na base disso aí vai estar por causa de Cristo. Como é que faz para as pessoas terem contato com essa Amave, com esse ministério? Tem um Instagram, tem algum contato? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é o atendimento oficial, e o Instagram ele pode ser encontrado na nossa página, www.ministerioamizadesverdadeiras.com.br. Está disponível também em espanhol. Em espanhol. Sim. Gente, é o seguinte, eu quero falar para você que está em casa, que provavelmente tem essa dificuldade, tem muita gente que tem essa atração pelo mesmo sexo e provavelmente você luta. E tem pessoas que estudaram sobre isso, pessoas que estão dispostas a te ajudar. Paga-se alguma coisa? No ministério, no curso sim, mas no ministério a pessoa não vai pagar nada. No ministério você não vai pagar nada. Então você já está vendo no nosso rodapé aqui o nome, já vai no Instagram, já segue, porque tem solução, tem chance para você que está lutando contra isso. Agora, se você já está nesse movimento muito tempo, já se envolveu com sexo com pessoa do mesmo sexo, também não está tudo perdido. Enquanto você está em vida, enquanto você está aí, ainda há solução, ainda há uma nova vida para você, ainda há uma nova experiência para você. Então eu faço convite para você, no fundo do meu coração, que se você tem vontade de ter uma experiência diferente, você quer ouvir uma outra proposta, procura essa comunidade. Ela tem um presente para você. Ela tem amizades verdadeiras para você. Se você quiser a minha amizade verdadeira, também estou aqui. Só compartilha e a gente vai estar aí para você. Por isso que a gente luta todos os dias para trazer conteúdos para abençoar. É uma bênção. Esse episódio é um presente para essa galera. Receba esse presente no fundo do meu coração. Pastor, e antes, a gente daqui a pouco vai para o final, mas eu tenho uma pergunta um pouquinho assim, não sei se é provocada e tal, mas é sobre esse assunto mesmo. Uhum. Temos essa questão dos gays e das lésbicas que a gente acabou de falar aqui, que é interessante. Uhum. E foi bem esclarecido. Parabéns, viu? Que Deus abençoe esse ministério de vocês. Mas agora eu estou perguntando por quando eu estava no Rio Grande do Norte, eu tive essa discussão e eu não pude responder, não sei, não tenho bases. Pessoas que depois, eles vão ser transexual, né? Aquele que depois faz cirurgia, muda o corpo dele, tudo e tal. Uhum.
E o menino que estava comigo no carro, ele disse assim, isso não é por opção. E a gente já conseguiu entender que a condição do gay, a condição da lésbica, e está tudo claro. E nesse caso, como vocês acolhem esse tipo de pessoa? Porque ele já teve transformação. Ele era homem, agora é mulher. E como vocês agora cuidam dessa situação? Se não dá, eu acho que não dá para voltar. Uhum. Vou chegar nessa pergunta, só para fechar um detalhezinho. Uhum. A gente tinha, nós começamos esse assunto por conta ali da questão dos pais, né? Então, Sim. só colocar assim, como é importante hoje para os pais, família, liderança, o ensino sobre a sexualidade, sobre a criação, né? Como que Deus Sim. criou homem, mulher, a Para não importância crescer desse confuso. ensino, para ele ter clareza. Ter clareza, E quando a exatamente. escola vir ensinar algo diferente, né, escola pública aí que tem ensinado a ideologia de gênero, dizer, olha, essa daqui é um outro ensino, é como eles veem, nós somos cristãos, né? O que a gente percebe, por exemplo, é que quando nós falamos de sexualidade, muitas pessoas pensam em sexualidade como o ato sexual, São duas coisas homem e diferentes, mulher, né? duas coisas diferentes. Quando eu falo de sexualidade, eu estou falando do biológico, do cuidado do corpo, Relação das emoções, sexual é diferente de sexualidade. Relação sexual é diferente de sexualidade. Ela é um componente que está dentro da sexualidade, né? Mas ela não define a sexualidade. Sexualidade é muito maior, tem que ver com, volto a dizer, né? O nosso biológico, o nosso corpo, né? Tem que ver com as nossas emoções, com a nossa formação identitária. Isso é a sexualidade. E a sexualidade, ela está presente em qual momento da minha vida? Em todos. A maneira como a gente fala, nosso olhar, o toque, como a gente sente, como a gente se expressa, tudo isso tem que ver com a nossa sexualidade, né? Com os nossos modelos que foram transmitidos pelos pais e por aí vai. Então a importância, ressaltando a importância. Agora vamos falar da questão a questão trans, né? O que hoje tem sido ensinado é que uma pessoa quando ela tem atração pelo mesmo sexo, tem sido estimulado, inclusive, olha, antes de eu chegar nisso aqui, Uhum. uma pausa, uma aspas aqui, o que é a questão trans? Na homossexualidade, você tem ali uma rejeição, ou melhor dito, é construído, então, uma afinidade com relação ao mesmo sexo. Os homens, eles ficam no campo feminino ali, são homens muito apegados à mãe, aquela coisa toda. E as mulheres, elas, em muitos casos, foram abusadas, ou viram a mãe sendo abusada, e ela constrói, então, é como se inconscientemente ela construísse uma ideia de que, olha, ser mulher, ser feminina é danoso. Então eu preciso ir para o universo masculino. E ela se identifica com esse universo masculino. Entende isso? Entendi. E aí, veja, a questão trans seria pessoas, então, que essas feridas elas são muito mais profundas, a ponto da pessoa ela não apenas se identificar com o sexo, com pessoas do mesmo sexo, como ela rejeita o corpo dela, o corpo biológico dela. Então são homens que pessoas que biologicamente nasceram homens e que não gostam de ter pênis, né? Mulheres que querem desenvolver características dos homens. Então, na questão trans, estas feridas de gênero, elas seriam mais profundas, a ponto da pessoa querer se identificar com outro sexo, então mudar o próprio corpo. Qual que é o problema disso? Olha isso. O que as pesquisas elas têm mostrado? Que adolescentes que têm a confusão da identidade, e isso acontece inclusive no universo hétero, com todo mundo, a gente chama de crise de identidade. A crise de identidade ela acontece entre 10 a 19 anos de idade. Isto é aquela fase do crescimento que o braço ele está um pouquinho maior, o corpo, a puberdade, o corpo está passando por modificações. O adolescente olha no espelho e ele se estranha. Não gosta do rosto com espinha, a pele está muito oleosa, o corpo está em desenvolvimento, não gosta ainda. Um universo de hormônios ali estão em jogo também, né? Ele está se desenvolvendo, então acontece nessa fase a crise de identidade. E nessa fase também o que pode acontecer é justamente o quê?
Esse adolescente que percebe agora que ele tem atração pelo mesmo sexo, ele é incentivado por uma ideologia à mudança de sexo. Só que sabe o que as pesquisas têm mostrado? É quando passa esse período da adolescência, puberdade, e chega-se ali 27, 30 anos do amadurecimento, se arrependem. As pessoas estão se arrependendo. Tem um caso nos Estados Unidos que uma menina, ela tirou os seios e passando essa fase na adolescência ela fez isso, passou por essa modificação. Quando passou o período da adolescência, ela percebeu, puxa, o que eu fiz? Não dá mais para reverter, né? O processo, os hormônios que são aos quais, por exemplo, as mulheres são submetidos, pode trazer infertilidade, ou seja, a mulher nunca mais engravidar. E a menina, ela, nos Estados Unidos, acho que foi no Texas esse caso, ela processou o estado e ela ganhou. Então o que acontece é que se um adolescente nessa fase, ele é estimulado, ele vai, não, eu vou tirar o meu órgão genitor masculino, o meu pênis, e depois lá na frente ele se arrepende, nunca mais ele vai conseguir reverter esse caso. Nunca mais. Né? Então nós estamos falando de uma questão aonde, vou usar um jargão aqui, o buraco é mais embaixo. Não é só uma questão de que eu sou livre para fazer isso. Vamos olhar para as pessoas que têm feito. O que elas têm dito? O tanto de casos encoberto aí pela grande mídia de pessoas que se arrependeram, de pessoas que foram mal orientadas, né? E aí tem, puxa, tanto uma questão para explorar, política, educacional, de ideologia mesmo, entender de onde vem essa ideologia de gênero, tem toda uma questão histórica por trás disso, né? Então, vamos colocar aqui agora, que foi a questão que você trouxe, uma pessoa que ela fez a mudança no corpo agora, ela aceitou a Cristo, né? Essa pessoa ela está dentro da igreja, né? O que a gente vai fazer com essa pessoa, né? Mais importante para nós do que olhar qual que é o banheiro que ela vai utilizar, é olhar para essa pessoa com amor, com sensibilidade, né? E aí a gente vai abrir um leque muito grande, porque a gente precisaria fazer algumas perguntas. Uma pessoa que ela chega na igreja, a gente vai tratar como? Depende. Depende do quê? É público? Todo mundo sabe? A família sabe? Mantém um relacionamento? Não mantém um relacionamento? Qual o motivo pelo qual ela procura a igreja? Ela está procurando a igreja porque ela se arrependeu? Ela está procurando a igreja para receber alívio, conforto? Qual o motivo pelo qual ela se encontra? E aí, Chitunda, você percebe que a gente tem muitas questões relevantes para trabalhar antes de perguntar qual que é o banheiro que ela vai utilizar. A gente recebe ou não recebe? Como que a gente se comporta? Precisa primeiro um olhar humano, entender um contexto, entender o que ela faz ali, levantar essas perguntas, abrir o diálogo, né? E pensar juntos. Pensar junto com a liderança da igreja, pensar junto com o pastor, trazer a Bíblia para perto, entender o que a pessoa ela pensa sobre o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade, como Deus propôs, né? Então é uma resposta que nós temos um guia da sexualidade que é a Bíblia, mas a maneira como a gente vai trabalhar, ela pode se diferenciar de pessoa para pessoa. Gente, você viu aí em casa, cuidado com o que você escolhe, né? Independente, não estou falando só de transexualidade, eu estou falando de tudo, isso é a vida. O que você escolhe, você vai ter que colher as consequências, entendeu? Então, não tome decisões em momento de estresse, não tome decisões em momentos... Tome decisões em momentos que você está em sã consciência, você está com a mente toda clara. Porque o que o pastor acabou de explicar aqui, a menina na sua adolescência, quando estava com aquela confusão toda na cabeça, tomou uma decisão, e quando chegou na fase adulta, ela entendeu que tomou uma decisão errada. E agora? Tu vai voltar para trás? Não dá, o tempo não volta, o tempo é para frente. Então, se atenta às decisões que você toma. E claro, a gente continua a falar sobre esse assunto, ele é muito amplo, e inclusive é polêmico, entendeu? Então, a gente precisa ter bases bíblicas, igual o pastor está trazendo aqui, e bases científicas, tem que estudar bastante. E o mais, Homoafetividade, que foi um livro que o pastor também escreveu,
Eu acredito que se você ler esse livro, ele vai te trazer um pouquinho de mais clareza e ele vai te abraçar. Na verdade, a gente quando lê um livro, a gente se conecta, a gente sente-se abraçado. E hoje é o que o pastor acabou de falar, que é a falta de amor, né? Não tem mais amor, a gente julga, não julga, abraça. Você está no elevador, encontrou pessoas, diga um bom dia. Encontrou pessoa no metrô, no ônibus, sentou ao lado, diga um bom dia, dê um sorriso para as pessoas. É o detalhinho, é a base que está faltando na gente. Por isso que hoje a gente é menos feliz, a gente hoje quer se ter a própria vida porque não se sente acolhido. Faz a diferença. Já que hoje o básico se tornou especial, seja especial. Abraça as pessoas, digam um bom dia nas pessoas, digam Deus te abençoe, digam que Deus está com você. Isso vai se tornar um diferencial muito e muito grande. Evita aquilo que você pode se arrepender. A gente está indo bem no final, mas eu trouxe aqui o pastor por uma coisa, né? O pastor é casado há quantos anos? Somos casados há 8 anos. 8 anos. E quando eu conheci o pastor, deixa eu dar uns spoilerzinho aqui para vocês. Quando eu conheci o pastor, eu estava num culto de final de tarde, e aí ele fazia aquele sermão poderoso, e eu já tenho esses sermões no YouTube. Eu vi no teu story, inclusive, você partilhou recente, né? Sim. Cara, vai lá no YouTube da comunidade Nova Semente, tem sermões transformadores, gente. Tem. E, inclusive, o pastor, ele terminou o sermão contando de uma experiência que tem a ver com fé. Eu acho que você que está vendo esse podcast, você viu que eu falei sobre fé. Será que sempre que a gente tem fé, Deus vai fazer? E se Deus não fizer, é falta de fé? E o pastor vai contar que uma experiência que ele desde sempre ele sonhou ser pai, né? Ele Sim. desde sempre sonhou ser pai e as coisas não estavam dando certo. Eu não quero errar nessa história. Como é que foi isso, Tá pastor? Então, acho que veio até calhar, porque a gente conversou bastante de sexualidade, né? Aham. E ele tem que ver também com o aspecto da sexualidade, né? Que tem que ver com a infertilidade. Quando a gente fala sobre isso, e eu fui descobrindo isso no processo, né? Um universo de pessoas, de mulheres, lutando para engravidar, né? Às vezes a mulher descobriu que tem infertilidade, o homem descobre que tem infertilidade, e é um processo doloroso. Bem, o que aconteceu com a gente foi que em 2023, nós estávamos na casa de alguns amigos no interior de São Paulo, e lá a gente comendo e tudo mais. A Érica, ela nunca, minha esposa, né, ela nunca teve dores fortes assim durante o período de menstruação. Tinha o que era o comum, normal ali. Mas nesse dia a gente tomou um susto, né? Então ela teve fortes dores ali. Eu nunca havia visto a Érica daquele jeito, né? Ela colocou assim o braço na mesa assim, e ela com dor segurava. E foi algo tão forte ali no momento que quando eu vi aquilo, eu peguei ela, né? A gente colocou ela na cama, daí a dor começou a intensificar mais. Eu peguei ela no colo, coloquei no carro, a gente foi no posto de saúde mais próximo que havia. Ela tomou algumas medicações, mas a dor persistiu. Nós viemos a São Paulo direto para o hospital, e lá no hospital eles detectaram que o apêndice dela estava com uma alteração no tamanho, inchado. Então eles disseram, olha, é uma questão no apêndice, vamos tirar o apêndice. Fizeram a cirurgia, e assim, é todo um processo para cirurgia, porque a gente fica tenso, né? Por mais que disseram, não corre risco de morte, mas é uma tensão ali para nós, que nunca passamos por isso. Você vê a esposa sua ali, numa maca, indo para cirurgia, você sem poder fazer nada, é difícil. É difícil. Bem, fizemos a cirurgia do apêndice, fomos para casa. 2 dias depois, dores fortíssimas, as mesmas dores. E aí, quando ela levantou ali, que ela me disse que tava doendo muito ali, com dor muito forte, foi o tempo de eu colocar uma roupa para chegar ao hospital, peguei ela no braço, coloquei no carro e fomos ao hospital. Chegando no hospital, fizeram uma bateria de exames, e aí então descobriram que o que ela tinha era endometriose. Só para resumir, né? E aí eu entrei nesse universo com tudo, porque eu queria saber o que era endometriose, o que eu podia fazer, como que aquilo impactava a Érica, tudo. Fui atrás de tudo isso.
E aí, resumindo, a mulher, quando ela chega no período de menstruação, o sangue, então, que é o endométrio aqui, na menstruação, esse sangue ele desce pelo canal da vagina e aí a mulher usa o absorvente, tudo que a gente já conhece. Na endometriose, nesse período da menstruação, tem um refluxo. Ao invés do sangue descer, ele volta pelas trompas com as células do endométrio e ele vai caindo no abdômen. O que isso vai causar na mulher? Inflamação, muita dor aqui nessa região, na região pélvica, na região do abdômen, dificuldade durante o período da menstruação, dificuldade para defecar, para urinar. Tem mulheres que vão experimentar também dificuldades na relação sexual, né? Fora as questões emocionais. Então você tem mudança de humor, a mulher fica mais deprimida, no sentido da palavra de que fica mais triste, né? Ela tem alterações de humor, o apetite, e por ser uma doença inflamatória, a mulher ela precisa modificar toda a rotina dela, alimentar, né? Caso ela coma, por exemplo, carne, frango, tudo que for inflamatório, carne vermelha, refrigerante, alimentos processados, tudo isso já não pode mais fazer parte da vida da mulher. Pão, né? Um pãozinho francês ali que o brasileiro é acostumado, não. Tem que mudar tudo isso, tudo isso. E a Érica, então, ela passou por toda essa mudança, né? Toda essa mudança. Isso, é importante dizer que a endometriose, ela é uma doença crônica. Então, ela não tem cura. E ela tem estágios. Do 1 ao 4. O 1 é o mais moderado. O 4 é o estágio, é o estado de maior intensificação da doença. Nesse estágio 4, a doença, ela já colou as trompas, alguns tecidos, por exemplo, da mulher, e isso sim pode levar à infertilidade, porque o óvulo, melhor dito, né, o espermatozoide, ele não tem como ir pela trompa e chegar até o útero, então a mulher não consegue engravidar. Nós fomos em alguns médicos e nós descobrimos que a Érica estava no estágio 4 da doença, então estava super, hiper, mega inflamado já. O abdômen dela, por dentro, os tecidos estavam muito inflamados, e nós descobrimos também que um ovário dela já estava colado, e o outro seria muito difícil, por meios normais do intercurso sexual, ela engravidar. Quando nós descobrimos isso, tudo isso em 2023, né? Então a gente já entrou 2024 assim, com um clima de luto. Então era tudo muito difícil. Era muito difícil da gente lidar com as perguntas das pessoas, porque às vezes uma pessoa vinha perguntar, até 2023, quando alguém perguntava: vocês não têm filho? Eu nunca me incomodei com isso. Por quê? Porque a gente nós, o que nós fizemos quando formamos? Fomos atrás de estudar, viajar, construir memórias juntos e depois ter filhos. Mas depois do diagnóstico, cada pergunta era uma lembrança. Olha, provavelmente possivelmente nunca vamos ter filhos. E a gente já começava a fazer outras considerações. Eu sempre tive um desejo, desde namoro, eu já conversava isso com Érica, sobre a possibilidade de, mesmo tendo filhos, adotar. Só que conversar isso com a Érica ali era muito delicado. Por quê? Porque a gente estava num processo de luto, né? A gente estava ali num processo de que, puxa, é possível ter uma grande possibilidade da Érica não engravidar, da gente não ter filhos. E tudo isso causou ali a gente muita tristeza, né? Trouxe tristeza, trouxe choro. Eu lembro que muitas noites a Érica chegava em casa e ela não queria jantar, por exemplo. Ela estava tão triste, tão mal, que a gente colocava a mesa ali, frutas, né? Ela não queria. Eu lembro de vezes que eu levantava da mesa, eu fingia que eu ia pegar alguma coisa e eu ia chorar ali. Sabe como José mesmo? E a ideia, chorar escondido, mas não era porque eu tinha vergonha de chorar, era porque eu não queria que ela ficasse triste ao me ver chorando também, né? Até que um dia eu fiquei muito mal com isso, né? Detalhe, nós estávamos nessa situação emocional, só a família sabia, então a gente não abriu para a igreja, e todas as outras demandas elas vão acontecendo
trabalho, igreja, tudo vai com estudos, tudo acontecendo. E até que um dia eu não aguentei, né? Eu tive uma crise numa manhã, eu fiquei muito mal mesmo. Os pensamentos todos começaram a acelerar. Naquele dia eu precisava fechar a operação, a cirurgia dela. Então, o que nós definimos ali é que no caso dela, para a gente tentar uma gravidez normal, sem precisar fazer a fertilização in vitro, seria a cirurgia. Então, nós fizemos ali os orçamentos e definimos um lugar que nós iríamos fazer a cirurgia de endometriose. Então a cirurgia, eles vêm então, fazem a limpeza dos focos, tudo mais. E naquele dia eu precisava fazer uma ligação. E eu lembro que aquilo estava assim me perturbando tanto, aquilo estava mexendo tanto comigo que eu tive uma crise ali. Pressão baixou, eu fiquei mal, achei que eu ia morrer. Eu liguei para a Erika veio, então, bem, a gente morava na época na Zona Sul e ela já tinha acabado de chegar no trabalho na Zona Norte. Então, assim, para quem mora em São Paulo sabe, é distância muito grande, é 1 hora, mais de 1 hora para chegar. Então, eu aguardei ela chegar ali em casa e nós fomos ao médico. E aí, chegando ao médico, o médico perguntou o que eu fazia e foi uma coisa de Deus, né? Quando o médico, ele olha para mim e diz assim, Alisson, é só isso mesmo que tá acontecendo? E aí eu abri o jogo pra ele, falei, olha, minha esposa tá tentando engravidar, ela descobriu que tem endometriose, né, a gente precisa agora fazer uma cirurgia, e eu comecei a chorar. E coincidentemente, esse médico, ou cristocidentemente, né, cristocidência, né, ele também estava passando por esse processo. E cara, eu nunca vi isso. Um médico assim, fechou a porta, e começou a me pastorear ali, a ministrar ali pra mim, falando o percurso dele, que ele já estava tentando há alguns anos com a esposa também, falou da importância de eu conversar com a Erika, né? Olha, eu nunca vi aqui, tanto é que eu peguei o número dele, né? A gente trocou algumas mensagens. Eu saí dali com duas decisões. A número 1, eu iria falar com a Erika, como eu estava me sentindo, dizer que eu estava com medo de não ser pai, que eu estava com medo dela nunca ser mãe, dizer quanto que eu estava sofrendo, compartilhar e sair com uma outra decisão de fazer uma oração também a Deus, né? E foi uma oração por tudo, em vários aspectos inédita. Eu acho que é importante dizer que quando a gente está passando por uma situação dessa, a gente não tá esperando assim uma história bonita para contar. A gente não tá. Eu não pensava em, isso aqui vai virar uma história, um podcast. Não. Cara, dói na alma. Você só quer se ver livre daquilo. Você só quer se ver. Você só quer se ver assim. Amparado. Você, a sua esposa, numa situação dessa. E eu sei, inclusive, que tem pessoas que talvez estejam passando por isso, né? Mulheres, homens. Quando eu ia no médico com a minha esposa, muitas vezes, Titunda, eu perguntava, o que eu posso fazer pela minha esposa? E a resposta era dura, porque eles diziam assim, ó, você não pode fazer nada, o problema é com ela. E para nós que somos cristãos, casados, o problema não é com a minha esposa, o problema é nosso. Né? Eu queria fazer alguma coisa, e eu descobri várias coisas que eu poderia fazer, mas eu fui buscando sozinho. E eu penso em escrever alguma coisa nesse sentido, né? Um auxílio para homens, famílias que estão passando por isso, e como que o homem pode interagir, porque foi o que eu fiz, foi os recursos que eu busquei, né? Bem, eu conversei com a Erika, eu falei com ela, expliquei como eu estava me sentindo, e a minha surpresa foi justamente o que o médico tinha dito. Ela olhou para mim assim e disse assim, olha, que bom que você está compartilhando isso comigo, porque eu estava achando que você estava um tanto indiferente comigo, né? Ou seja, o fato de eu parecer ser forte, eu ouvia ela, não compartilhava nada meu, ela entendeu que eu não estava sentindo tanto que ela estava sentindo, porque eu estava parecendo ser forte. Olha isso, olha que louco isso. E quando eu fui fraco, entre aspas, é que eu fui forte. Como a Bíblia diz, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. E foi isso, quando eu compartilhei com ela, a gente chorou junto e ela disse, puxa amor, e ela me acolheu e foi maravilhoso aquilo.
A segunda parte da minha resolução foi falar com Deus, né? E aí eu lembro que eu fiz uma oração e eu disse para Deus, Senhor, é, eu sei de histórias na Bíblia de pessoas que eram inférteis e engravidaram, mas tem inúmeras histórias de pessoas que pediram por um milagre e não veio. Eu conheço histórias de pastores que pediram por um milagre e o milagre não veio. Então, eu não sou melhor do que ninguém. E eu disse para Deus, olha, se a Erika engravidar, nós vamos dedicar a vida do nosso bebê ao Senhor. Então, tudo que eu tenho planejado de ensinar a amar a Cristo, a trabalhar para Cristo, eu vou transmitir tudo isso para o meu filho. Meu filho vai ser dedicado ao Senhor desde o ventre materno. Agora, se a Erika não engravidar, todo momento, todo o tempo que eu iria investir em uma criança, eu vou investir cuidando da tua igreja. E fazer essa oração para mim foi difícil. Fazer essa oração para mim, ela foi dura. Porque na hora que você fala isso, você está dizendo para Deus, o que eu estava dizendo para Deus é o seguinte, olha, eu já não estou mais me importando como o Senhor vai resolver isso. Já não está mais importando se o Senhor vai dar o filho ou se não vai dar o filho. E eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou maior do que ninguém, né? A minha oração não é melhor do que a de outra pessoa. Então, se o Senhor fizer, o filho é dedicado ao Senhor. E se o Senhor não der, eu vou dedicar todo o tempo de um filho para cuidar da sua igreja, para cuidar da minha esposa, para cuidar da nossa família. E nessa oração eu tive paz. Eu também senti medo. Mas eu deixei na mão de Deus. Isso foi ali no segundo semestre já de 2024. E no segundo semestre de 2024, a minha esposa, então, nós fomos numa médica, numa fertileuta, e essa fertileuta, ela disse para nós, olha, Alisson, existe sim, existem estudos falando que a cirurgia, ela ajuda, né, a mulher a engravidar, porque tira ali os focos da endometriose, mas também existe uma possibilidade de você conseguir engravidar fazendo a fertilização in vitro, só que sem fazer a cirurgia. Por quê? Porque nos exames se descobriu, Chitunda, que o útero da Erika, ele estava intacto, ele estava bom. E o que contribuiu para isso? A alimentação, o esforço dela, a terapia, a Erika fazendo terapia, eu fazendo terapia também, todos os exercícios, a acupuntura, nós entramos com tudo para tentar diminuir ou aumentar a possibilidade de dar certo uma gestação, uma gravidez. Então, quando ela falou isso para nós, e ela disse assim, olha, só que eu vou deixar na mão de vocês, né? Eu vou deixar na mão de vocês, se vocês querem fazer cirurgia, ou se vocês querem ir pelo caminho, então, da fertilização sem a cirurgia. E aí, então, nós resolvemos abrir mão da cirurgia e nós começamos, então, esse processo, né? O problema foi que a Erika tinha uma baixa de óvulo muito... que vai ficar redundante, né? Ela tinha a taxa dela de ovulação era muito baixa, melhor dito. Então, por exemplo, se uma mulher tem uma ovulação de 18, 20 óvulos, a Erika estava com 7. Depois foi para 6. Depois foi para 3. E aí, quando nós vimos aquilo, porque o que eles fazem? Eles pegam o óvulo da Erika, pegam o meu material genético, o esperma, e eles juntam isso. Depois que eles juntam esse óvulo, então, ele vai se transformar no embrião. E esse embrião, ele é colocado no útero. E aí vai ter uma outra parte do processo, saber se o embrião vai ou não fertilizar. Então, é um processo que ele é bem complexo. É um processo que ele é bem complexo. E o que acontece?
Nós fizemos a Érica, ela teve 3 óvulos. Nos 3 óvulos foram colocados, então, o meu material genético, e os 3 óvulos fecundaram. Olha que louco isso. E eu lembro que eu falei assim, Érica, se é de Deus, se é milagre, os 3 vai dar certo. Porque qual que é o que a ciência diz? 60% não dá certo, então, e 40% vinga. Então, de 3, nós ficaremos ali com 1 óvulo. Nós ficamos com 3 óvulos. Então, foi quando nós fizemos a implantação. E aí, eu lembro que foi, e nisso tudo, nesse processo todo, mês a mês, a Érica fazia o exame para saber se estava grávida. Só que ela não me contava. Até que em dezembro, né? Eu já estava ali às portas de fazer a viagem para o Peru, que é onde eu faço o meu mestrado. E a Érica me chamou lá em casa, né? E a Érica me chamou e disse assim: Alisson, eu quero te dar, amor, eu quero te dar um presente. E aí, Chitunda, quando ela vem com um presente, uma caixa, assim, uma caixa, ó, seu presente aqui de final do ano e tal. E quando eu abro a caixa, tá lá a roupinha do bebê, né, com o dispositivo ali de que ela estava grávida, né? E aí eu lembro que a minha alegria foi tão grande que eu peguei a roupinha do bebê e eu sentei no sofá e eu chorando, eu começava a gritar: meu Deus, eu vou ser pai, meu Deus, eu vou ser pai, eu vou ser pai, né? E aí, então, nós descobrimos, um tempo depois, né, fazendo os exames, que é uma menina. Então, a minha esposa está grávida de uma menina, agora, domingo, último domingo agora, ela fez 5 meses, a minha filha tem 5 meses de vida, né, está previsto o nascimento ali para agosto, né, e bem, Chitunda, essa história, ela me ensinou muitas coisas, mas para a gente ficar dentro do que você propôs, a questão da fé, ela entra nisso, no fato de você descansar na experiência que você tem com Deus. É isso. A fé, ela não vem do nada. A fé, ela é provocada. A fé, ela pode ser aumentada. A fé, ela pode ser diminuída, né? A fé, ela pode ser eliminada, né? E o que é essa fé? Qual que é o chão dessa fé? O chão dessa fé é uma experiência com Deus que não te deixa errar em momentos que você precisa ali se posicionar, né? Então, o que me ajudou? A minha fé, a minha fé nisso é olhar para trás e perceber, puxa, eu já vi a intervenção de Deus em outros momentos da minha vida. Eu já vi a intervenção de Deus em momentos da vida de outras pessoas. Eu já vi Deus agindo. E isso me dá a certeza de saber que se ele não fizer algo, ainda assim, eu estou no jogo, eu estou nos planos dele. Ele não esqueceu de mim. Ele tem algum plano dentro disso para mim. Entende isso? Então, a minha experiência com Deus é o que me faz me posicionar no campo da fé, né? E, bem, amigo, é isso que eu gostaria, é isso que eu gostaria de, meu celular está falando aqui também, ó, que eu gostaria de compartilhar, né, em relação a tema da fé. Você que tá em casa, caramba, isso é muito forte. A gente às vezes perde a esperança muito fácil, muito cedo. E eu tava recentemente assistindo um podcast do Zé Roberto, que ele fala assim: a primeira riqueza na vida é a fé em Deus. A fé em Deus é uma coisa que ninguém consegue retirar da gente. Só se a gente quiser, do jeito que você falou, aumentar, diminuir ou mesmo eliminar a própria fé. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você acredita no que você quer, se você coloca Deus em primeiro lugar, você sabe que Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o milagre que você menos espera. Mas se não fizer, ele não deixa de ser Deus. A gente está chegando no final e tem uma pergunta que a gente faz no final, pastor, que todo mundo responde. É uma pergunta que se repete. Pastor, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? O que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que ela valeu a pena? Olha, é encontrar o seu telos, encontrar o seu propósito, um exemplo, né? Como que eu sei que um celular, ele é bom? Como que eu sei disso? Se o celular, ele cumpre o seu propósito.
Se o celular, ele faz a ligação, ele tem sinal, ele tem captação, se a câmera é boa, né? Se ele atende bem com os aplicativos que são colocados nele, se a memória dele é adequada ao que se propõe, né? Propósito. Então, o que vale a pena para a vida ser vivida? É eu encontrar o meu propósito, é eu saber que eu estou fazendo algo e que esse algo ele segue um propósito, é um propósito de vida, um propósito maior do que eu. A vida compartilhada. A vida com propósito é uma vida compartilhada. O propósito. Gente, um propósito. A vida compartilhada. Mais um aprendizado. Nesse episódio eu aprendi uma coisa. Para além do que ele acabou de falar agora, que é uma vida compartilhada, isso me faz lembrar o livro do Joel J. que diz assim: pessoas precisam de pessoas. Uma vida compartilhada envolve terceiros, envolve outras pessoas. Eu também pude aprender hoje algo muito interessante: acreditar. Acreditar. Saber a história do outro lado. Não tirar conclusões sem antes saber do motivo da situação. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais abraçadas. A gente vai conseguir expandir a felicidade no meio em que a gente convive. E isso é ultra, mega extraordinário. Isso só depende de você, o que você escolhe fazer no seu dia a dia. Então, o Realeza Podcast ele tem trazido isso para você, providenciar para você uma perspectiva de vida totalmente diferente. A escolha é sua, a decisão é sua. Então, por que não escolher ser feliz? Entre julgar e ser feliz, o que é que você prefere? Eu prefiro ser feliz e eu tenho certeza que você também. Então, muito obrigado por você estar aí do outro lado. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi Um prazer. ultra mega especial. Igual eu falei lá na internet, vai ser especial, foi ultra mega especial. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu tenho a certeza que você vai estar de volta aqui. Precisa. Claro. O tempo não foi suficiente, mas precisa. E eu vou visitar lá a comunidade lá também. Vai ser um prazer. Pra gente... Aproveito para estender o convite para todos, né? Faz o convite pra galera. Você que mora ali na região, ou não, né? Tem muita gente que vem de longe também, do ABC, por exemplo, na ABCD. Mas nós estamos ali na rua Cubatão, número 86. Então, a partir do dia 26, por enquanto a gente está se reunindo num outro prédio, mas a partir do dia 26, você pode ir lá, a partir das 8h30 da manhã, nós estamos reunidos na Comunidade Adventista Nova Semente. Ficou o convite para você, meu querido. É sempre um prazer ter você aqui. Curte, deixa a sua opinião aqui nos comentários e, claro, compartilha. É a única forma que você tem de ajudar o nosso programa e alcançar muito mais pessoas e fazer com que ele continue até Jesus voltar. Esse Realeza Podcast não pode parar, porque a nossa realeza, a nossa herança, é você que está aí no outro lado. É sempre um prazer ter-te aqui. Eu sou o Príncipe Chitunda e estarei contigo aqui até a consumação do século. Beijo no fundo do seu coração. Até a próxima.